Me chamo Francisco Anderson Ferreira de Souza e, com a orientação da professora Russeline Paiva Melo Lins, venho apresentar o seguinte trabalho: composição e distribuição espaço-temporal de diatomassa bacilarofita do Rio Água Doce, Maranhão, Brasil. Introdução. Os estuários são considerados regiões de produtividade elevada, com altas taxas de produção primária devido ao aporte de nutrientes, seja dos oceanos ou dos continentes. Regiões estuarinas são ameaçadas por diversos tipos de poluição, a maioria causada por ações antrópicas, segundo Azevedo e Cutre, 2008. A dinâmica de ambiente se reflete na teia antrófica e tem como base dessa teia antrófica a comunidade fitoplânctônica. Estudos relacionados com a comunidade fitoplânctônica constituem uma importante ferramenta para a compreensão sobre determinado ecossistema costeiro. Bacilarofita ou diatomáceas são reconhecidas mundialmente como indicadores de poluição orgânica e eutrofização, pois são sensíveis à mudança de ambientes, bem como também aos níveis de nutrientes. Estudos sobre a dinâmica da comunidade fitoplânctônica em estuário na região do presente estudo são escassos. Objetivos: analisar a composição e distribuição espaço-temporal das diatomáceas no rio Água Doce, relacionando o comportamento das espécies com as características físicas e químicas da água, visando subsidiar futuras ações de monitoramento e conservação na região. Materiais e métodos. Área de estudo. A coleta aconteceu no rio Água Doce, em vários pontos distribuídos ao longo do rio, onde P1 a montante da cassinicultura, P2 próximo à cassinicultura, P3 igarapé dentro da área da salina desativada, P4 próximo ao cais de Água Doce Maranhão, P5 próximo à área da salina desativada e P6 ajusante da área das salinas desativadas, representando pontos com influências antrópicas e pontos sem influências antrópicas. As coletas ocorreram no período de julho de 2017 a junho de 2018. As variáveis físicas e químicas analisadas foram precipitação pluviométricas, obtidas com dados do INMET, temperatura, transparência e profundidades, medidos em sítios com aparelhos portáteis. Já sólidos totais, turbidez, salinidade, nitrogênio, nitrito, fósforo total, amônio e nitrito foram mensurados segundo alfa e oxigênio dissolvido e condutividade elétricas foram com aparelhos portáteis e todas as análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia Aquática. A clorofila A seguiu Nusch 1980 e Jefferson e Christopher 1987. A comunidade fitoplânctônica foram feitas análises qualitativas com auxílio de rede de plâncton e fixadas a formol 4%. As análises quantitativas utilizou-se o método de Untermol e o tempo de sedimentação de Magalhães. Utilizou-se análise para estrutura fitoplânctônica microscópico óptico, tanto comum como também invertido, para a contagem desses indivíduos. A frequência de ocorrência seguiu Matteut e Coma e utilizou literatura especiada para a identificação desses indivíduos. Foram feitas várias análises estatísticas utilizando o software R versão 3.5.1. Resultados e discussão. A precipitação pluviométrica apresentou uma média mensal de 89,77 mm em todo o estudo, com dois períodos distintos, um período seco de julho a dezembro de 2017 e um período chuvoso de janeiro a junho de 2018. Na tabela 1 encontramos valores de mínimo, médio, máximo e desvio padrão das variáveis físico-químicas do rio Água Doce do presente estudo. O rio apresentou água salina segundo a resolução CONAMA 2005, com elevados valores para a temperatura, águas pouco oxigenadas e transparência da água e zonefóticas extensas, ocorrendo diminuição nos meses chuvosos, e os nutrientes encontrados com baixos valores de concentração, e assim como também os valores de clorofila A. Na tabela 2 foi possível observar os valores estatísticos, onde mostrou que, com exceção de sólidos totais e clorofila A, todas as variáveis amostradas apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os meses e apenas a variável transparência apresentou diferenças significativas entre os meses e entre os pontos amostrados. A comunidade fitoplânctônica foi representada por cerca de 27 gêneros e 32 espécies, onde o grupo da Bacilorofícia teve a maior porcentagem, como podemos observar na figura 3, com cerca de 63%, sendo que das 32 espécies encontradas, 20 são pertencentes ao grupo das diatomáceas. Na tabela 3, encontramos as listas de espécies da família Bacilorofíceas, onde foram encontrados cerca de 13 novos registros de diatomáceas para o estado do Maranhão, aumentando assim a sua biodiversidade.
Já na tabela 4, encontramos a frequência de ocorrência das diatomáceas nos pontos de coleta e no período seco e chuvoso do rio Água Doce, no período de julho de 2017 a junho de 2018. Todas as espécies foram encontradas entre os pontos e os meses, com exceção da Cylindroteca clostridium, que foi ausente no ponto 4. As diatomáceas Diplones gruendulae, Frustrulha roboides, Talacionemas, Nitichoides foram muito frequentes apenas no período chuvoso. As espécies Costinodiscus radiatus, Gyrosigma acuminatum e Gyrosigma balticum foram muito frequentes em todos os pontos e em todos os períodos. O rio Água Doce se apresentou espacialmente homogêneo, porém temporalmente as chuvas ocasionaram relativa influência sobre algumas variáveis ambióticas, e principalmente na riqueza de diatomáceas no ambiente. No período chuvoso, observou-se a diluição na concentração da salinidade da água e o aumento na frequência de ocorrência das diatomáceas. A classe Bacilloraphice teve um número maior de taxos e resistência às variações sazonais. Cerca de 17 espécies de diatomáceas foram reportadas pela primeira vez para o estado do Maranhão, ampliando a biodiversidade da microflora regional. Variáveis ambientais expressas em termos de qualidade de água evidenciaram que a área estudada é típica de sistema costeiro tropical. As atividades antrópicas não tiveram grandes contribuições na dinâmica das variáveis, mas apesar disso é necessário o monitoramento frequente